Telecomunicações é fascinante. Você utilizar esse tipo de equipamento, dentre outros, é altamente motivacional, muito, muito divertido, tá? Você evolui tecnicamente de forma absurda, você passa a atuar num segmento em que tem resultado financeiro, ou seja, você gera dinheiro com isso, mas tem um momento que é o melhor momento, que eu costumo brincar, sem ofender ninguém, mas é a hora da carteirada. Que isso, bicho? Eu tenho umas 3 histórias da carteirada que é fantástica. O Renato me perguntou essa semana sobre o COE, Certificado de Operação de Rádio Amador. Vamos entender da seguinte maneira: você não tem um carro? Para você dirigir o carro, você não precisa ter habilitação? Então, para você usar o rádio, você precisa de habilitação. Basicamente, só existem 2 tipos de habilitação, beleza? Uma mais simples de se retirar, que não precisa fazer prova nem nada, e outra que, se faz necessário você fazer uma prova, tem que ter conhecimento técnico de eletrônica, eletricidade, telecomunicação e legislação. Então é mais complicado. Então você só pode ter 2 tipos de habilitação em telecomunicação, que garante a você o direito de utilizar todo e qualquer rádio. Nesse vídeo eu vou falar só no que diz respeito a certificação, licença, dispensa de licença, só isso. Não vou falar de homologação. Mas para poder não ficar vago, para você utilizar o rádio, você precisa de 2 documentos, igual carro. Você precisa de habilitação para dirigir e o documento do carro, beleza? A habilitação para dirigir é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. E o documento do carro é a homologação, tá? Então, nesse caso, só existem 2 tipos de certificações, 2 tipos de licença. Uma é essa daqui, deixa eu mudar de tela para mostrar para vocês. Uma é essa que está aparecendo na tela. Essa é a mais simples de retirar, não precisa fazer prova nem nada. Mas exige um processo que é um pouco burocrático, chato de fazer. As pessoas cobram, em média, R$300 para emitir uma licença dessa em seu nome, beleza? Mas essa aqui não é a mais maneira, tá? Esse daqui é o certificado de operação de estação de rádio amador. Essa daqui é aquela que tem que fazer prova. Só que ela não é tão maneira quanto a outra. Por quê? Olha isso. Você tem um certificado, tem um documento. Aqui do lado você tem o brasão da República e tudo mais. Então essa é de rádio amador, que precisa fazer prova. Essa que está aqui dentro, que eu ando com as 2 no bolso, essa aqui não precisa fazer prova. É aquela que você emite online e as pessoas cobram em média R$300 para fazer isso. O que é justo, porque é um trabalho muito chato. Só que ela tem um detalhe muito importante. Ela tem um QR Code aqui do lado, que quando a pessoa lê o QR Code, é igual a CNH. Entra no sistema da Anatel, diz que você está homologado tudo direitinho. Então dá uma moral danada você com um certificado desse na mão. Por que eu brinquei com vocês da hora da carteirada? Você está na rua, já aconteceu comigo, e o interessante é que eu vou explicar para vocês como funciona isso. Deixa eu voltar para a principal tela. Então eu estou na rua e eu gosto de ostentar os meus rádios. Gosto. O que é ostentar? Ostentar é mostrar. Se eu tenho direito de usar, se eu tenho legalidade para usar, se eu posso usar, por que eu vou me emitir? Não precisa, eu ando com ele na cintura. E aconteceu algumas situações que foram engraçadas com autoridades policiais, com a polícia. A mais engraçada foi com a polícia militar, né, a BPRV, né? Porque eu também tenho no carro. Então no meu carro eu tenho uma antena externa e meu carro era um Corsa, um carro antigo, né, era um Corsa sedã branco, com anteninha externa, ficava aparecendo o carro, ficava aparecendo uma viatura. Um dia eu parei no local e um policial chegou para mim e falou: esse carro é de empresa? Eu falei: não, esse carro é meu, pessoa física. Ué, e essa antena aí? Eu falei: é uma antena do rádio. Ué, mas você tem rádio? Só quem pode ter rádio é a empresa?
Aí eu falei, meu senhor, o senhor vai me perdoar, mas o senhor está desinformado. Eu tenho autorização federal para usar esse rádio. Aí quando você fala federal, a casa deles já começa a cair. Porque como é que funciona? Vamos supor que um policial me aborde na rua em função do rádio. Não é atribuição dele. Nem polícia militar, nem PRF, polícia civil, nenhuma polícia tem a atribuição de fiscalização de telecomunicação. Essa atribuição é através da Anatel e da Polícia Federal. Então, se ele te abordar, não teria o direito de fazer isso. Mas por mera liberalidade, você vai prestar as informações que ele está pedindo. Na verdade, você é um cidadão que cumpre as leis, senão você estaria sem documento. Você apresenta o documento, se ele questionar, você vai dar a seguinte instrução. Infelizmente, eu vou falar para o senhor, não é atribuição do senhor, fiscalização de telecomunicação, mas se o senhor insistir, o senhor vai me conduzir para a Delegacia de Polícia Civil, que também não é atribuição deles. Eles vão acionar a Delegacia de Polícia Federal, aí vai ter que me levar lá para a Polícia Federal, para chegar lá o policial federal, não, ele tem licença, ele está usando rádio que ele tem direito. O que essa pessoa está fazendo aqui? Caracteriza o quê? Um abuso de autoridade da pessoa que fez isso. Então, quando você for abordado, você fala, esse rádio aí, o rádio, eu tenho autorização federal para usar esse rádio, o senhor quer ver minha licença? Aí você mostra a licença. Geralmente acabou o assunto, encerrou o assunto. Mas principalmente PRF, que gosta de procurar pelo em ovo, ele vai falar, não, mas essa licença aqui então, meu senhor, conduz para a Delegacia de Polícia Federal para a gente poder resolver isso. Então é a hora da carteirada. Entendido? E para você retirar essa licença que não precisa fazer prova nem nada, que te dá direito a usar equipamentos fantásticos, tá? Equipamentos fantásticos, comunicação de 100, 200, 300, 1000 quilômetros. Eu já fiz isso. Você não precisa fazer prova, você só vai fazer um processo burocrático na Anatel. Em média, as pessoas cobram uns R$300 para fazer essa licença. Se você quiser fazer essa licença, me chama no WhatsApp, com seu nome, sua cidade, seu estado direitinho. Me auxilie a fazer esse trabalho com valor a partir de R$50 que eu consigo emitir a sua licença. Você vai ter um indicativo de chamada. Por exemplo, aqui eu tenho, quando você pega o rádio para falar, você pega o rádio para falar, né? Você pega o rádio, você tem que ter um indicativo. Não sei se você lembra que antigamente as rádios falavam ZYB 479, lembra ZYB? Isso é um indicativo. Então, no meu caso, meu indicativo nessa licença aqui, que você pode ter mais de uma licença, tá? Você pode fazer uma licença para você, para a esposa, para até menor de idade pode fazer isso. Então, aqui tá aqui, ó, PX1I, né? PX1Y 4451. Papa X-Ray 1 Yankee, quarto, quinto, oitava. PX1Y 4458. PX1Y 4458, Moraes, Rio de Janeiro. Você sempre vai usar essa forma de se identificar, tá? Porque se a Anatel estiver monitorando a transmissão, ela vai pegar o indicativo, vai entrar no sistema, não, ele é licenciado, ele tem licença. Agora, finalizando, para a gente poder encerrar o vídeo, existe uma informação errada na internet, e uma informação errada, repetida muitas vezes, pode soar como mentira. Não existe dispensa de licença para a faixa do cidadão. O que existe é dispensa de outorga, dispensa de autorização. A licença que está aqui na minha mão. Então, na verdade, esse documento, que é a dispensa de outorga, é a licença. Então, tem gente que fala, não precisa de licença para a faixa do cidadão. Precisa sim, a licença é isso que está na minha mão. Se você não tem, você está operando de forma ilegal, entendido? E é algo tão simples de resolver. Me chama no WhatsApp, faz uma consulta comigo, eu vou marcar com você para entrar no sistema da Anatel, eu tenho autorização, eu tenho legalidade para fazer isso, eu entro no sistema, vou cadastrar com seu nome, endereço, tudo direitinho, vou gerar um indicativo para você, e você me faz uma contribuição a partir de R$50. Eu ainda tenho outras nuances jurídicas que eu faço para ficar mais cercado, tá? Porque eu sou meio chato nas coisas que eu faço. Eu faço alguns ofícios a algumas unidades de policiamento. Por exemplo, eu faço um ofício
a polícia militar da sua cidade, um ofício para a polícia civil, faça um ofício para PRF, que é a mais chata que tem. A mais metidinha besta é a PRF, né? Ele vê o rádio, ele escreve logo. Esse rádio, o que tem o rádio? Eu tenho uma autorização federal para usar o rádio. Só quer ver? Ah, não, não precisa não. Às vezes eles falam, nem precisa não. Quando você fala, igual uma vez eu estava com o rádio na cintura e o policial militar me abordou, falou, meu senhor, o senhor está com volume na cintura? O senhor tem alguma coisa? Eu falei, meu amigo, vou levantar aqui. Aí peguei a blusa, levantei, ele viu o rádio. Quando ele viu o rádio, ele de branco, ele de preto, ele ficou branco. Não sei por que se assusta tanto. Porque o que o cara pensa? Pô, esse cara é alguma coisa. É isso, esse cara é alguma coisa. E é alguma coisa mesmo, tá? Vocês não pensem que não é alguma coisa muito relevante, muito importante. Você ser rádio operador da faixa do cidadão, você ser rádio amador, você faz parte de um grupo muito unido. Eu tenho alguns casos para contar que são interessantes. Uma vez, um rapaz comprou um rádio com um amigo nosso e não tinha licença ainda. E a polícia civil estava fazendo uma operação na favela que ele morava e prenderam ele com rádio, levaram para a delegacia. Chegou mais de 50 rádio amador na delegacia, cercou a delegacia inteira, sem perigo nenhum, só para falar, não, ele é rádio operador, ele tem a licença dele. Não tinha necessidade de fazer isso. Só para finalizar, vocês sabiam que eu e todo rádio amador, ele é reservista do Exército e da Aeronáutica? Existe um decreto que coloca o rádio amador como reserva de segurança em telecomunicações. Então já deu para você perceber que é um grupo de pessoas muito seleta. Então você está no local, você teve um problema, você pega o rádio, fala, e um monte de pessoas vão se mobilizar para te ajudar em suas campanhas. Quando você começar a mexer com isso, montar antena, vai aparecer um monte de amigo para te ajudar. E finalizando o vídeo, há pouco tempo eu estava em um local e meu rádio estava ligado, e eu gosto muito de falar no rádio no domingo pela manhã, e um jovem, né, um adolescente chegou e viu alguém no rádio falar, poxa, eu estou precisando de um conector para minha antena, que eu estou sem antena, que não sei o que, não sei o que lá. Aí o outro colega respondeu, eu tenho um conector aqui, se você quiser vem aqui em casa, pega aqui, eu te dou o conector. Aí esse jovenzinho falou, pô, que grupo social legal, que pessoal mais Ele falou que grupo não tóxico, eu nem entendi isso, né, grupo tóxico, eles têm muito disso, tóxico, entendeu? Então é um grupo social que vale muito a pena você andar. Valeu, meu povo, qualquer dúvida, o WhatsApp tá lá em cima, pode me chamar.